Bem, o tema de hoje, ele é espinhoso. Ele é não deveria ser algo muito natural, porque nós somos a maioria da população brasileira, naturalmente, pela estatística, naturalmente a gente deveria ocupar os espaços com a similitude dos números, né, da nossa participação nos bancos do direito, na sociedade civil como um todo, na OAB, que as mulheres são a maioria, mas não é o que acontece na liderança das instituições, das carreiras jurídicas, inclusive na própria Ordem dos Advogados do Brasil. E quando a gente fala da importância da participação das mulheres, a relevância da nossa presença nas instituições jurídicas e, de sobremaneira, nos locais de decisão, de deliberação, de condução de política, a gente está falando de legitimidade do discurso, a gente está falando que Djanila Ribeiro fala muito bem, em especial no tocante às mulheres negras. A gente fala de construção democrática, que a construção democrática, a participação plural e democrática é ter espaço para todas as representações de gênero, de raça, enfim, né, de idade, de todo tipo de participação no Estado democrático, e é um Estado democrático que assim diz a nossa Constituição soberana, a Constituição da República. Eu conversava com a doutora Cláudia Dematê, e a cumprimento também, doutora Cláudia, com muito carinho e com muito respeito, sou sua fã. Quando vejo as suas fotografias nos jornais, não é, da participação de uma mulher aguerrida, competente, dedicada, sensível, em ambientes de grande periculosidade, porque as nossas polícias, elas se colocam nas ruas em situações de altíssima periculosidade, com a própria vida, com o próprio corpo, né? Inclusive sob pena de perecimento, da sua participação na família, na vida, enfim, é realmente motivo de muito orgulho para nós, de muito respeito, de muita admiração. E sempre bonitona, né, gente? Sempre bonitona, sempre bonitona. Enfim, então é um bate-papo, a gente conversava aqui sobre ser um bate-papo. Eu gosto muito de trazer dados estatísticos, porque em relação aos números a gente não tem como refutá-los. Ele é a realidade que a gente tem posta e daí a gente tem que compreender alguns fenômenos que acontecem. Então, nós tivemos o cuidado de levantar alguns números. Fernanda me auxiliou, né, no levantamento desses números, e eu trouxe aqui uma pitada, na verdade, de alguns dados históricos também, porque nós somos abusadas, né, doutora Catarina, e fazendo doutorado em História, enfim, e alguns dados muito interessantes. Então, a gente fala de um país que foi descoberto pelos portugueses em 1500. 1500. E nós falamos dos primeiros cursos de direito no Brasil, em São Paulo e em Recife, em 1827. Mas nós, mulheres, ingressamos nos bancos do direito por meio de uma jovem de 18 anos de idade em Recife, olha que coincidência, em 8 de março de 1884, ou seja, um pouco mais de 50 anos. Não sei os dados, não levantei esses dados. Já a partir daí, quantas mulheres percentualmente foram participando dos cursos de direito? Mas demorou desde a instalação desses cursos de direito, no 11 de agosto, de 1827 até 1884, mais de 50 anos para uma mulher ingressar ali, cursar esse curso de direito. Também não sei o que depois ela fez. Só sei que, apesar dela estar fazendo faculdade de direito, se formar na faculdade de direito, ela não tinha autonomia civil para os atos da vida civil, pelo Código de 16, né? Daí depois ainda vem o Código, nem pelo Código de 16, que era um código anterior. Então, ela tinha uma formação jurídica, o Código de 16 até dava para os menores de 21 anos a emancipação por meio da formação acadêmica, né? O curso de graduação, o diploma permitia, no Código de 16,
a emancipação, assim como passar em concurso público, o casamento, mas a mulher não. O texto não falava é proibido para a mulher, mas a mulher não. Só a mulher alcançou, portanto, totalmente a sua independência para a vida civil, para a autogestão, gestão do seu patrimônio, somente com o Estatuto da Mulher Casada, a Lei 4.121 de 62, e quem discorre muito bem sobre esse estatuto é a doutora Catarina, em seu livro, que foi produto da dissertação de mestrado nos bancos de história aqui da Universidade Federal. E, por certo, a Constituição de 1988 consolidou, daí na Carta Constitucional, essa igualdade de direito para todas e para todos nós. Então, não é de se surpreender que os números ainda sejam alarmantes e chocantes sobre a nossa participação feminina na vida de decisão política, nas instituições como o Ministério Público, Judiciário, Advocacia, Defensoria. Não é de se espantar que a gente tenha uma hegemonia ainda masculina, com alguns exemplos muito positivos. Eu penso que o Ministério Público ainda é perto, por exemplo, do Poder Judiciário. A doutora Patrícia está aqui, também conosco. O Ministério Público ainda é um exemplo muito, muito positivo, já que a gente está falando de quase 20 anos da doutora Catarina, Procuradora-Geral de Justiça, e o nosso Tribunal de Justiça não teve nenhuma mulher, né, presidente, nem corregedora. Nem corregedora. E aqui nós já tivemos várias mulheres. Claro, a senhora abre o microfone, é um bate-papo. É bom só falar no microfone por conta do pessoal que está online. Tá ligando, não? Ligou. Fez barulhinho? Fez. Porque também, doutora Luciana, foi o seguinte: quando eu cheguei aqui, não tinha uma mulher juíza de direito ainda, né? E foi no meu concurso que entramos 6 mulheres, em 1977, no Ministério Público. Das 6, ficamos 5. Uma delas voltou para o Rio de Janeiro por concurso público para ser juíza lá. Hoje é desembargadora criminal de uma Câmara Criminal no Rio. Célia Meliga Pessoa, o nome dela, desembargadora. Viemos das 6, 5 do Rio de Janeiro e uma mineira. A mineira, outra Célia, hoje aposentada, Célia Lúcia Vaz de Araújo. E nós tivemos aquele problema, né, da gente chegar na comarca e só encontrar homem, juiz. E tem fatos assim históricos, né? Fatos históricos por isso. Porque as nossas melhores amigas começaram a ser as mulheres dos juízes, porque elas ficavam preocupadas, né? Que o marido estava trabalhando com mulher. Então elas iam muito para o fórum e eu fiquei amiga. Então eu sou madrinha de casamento de vários filhos de gente da magistratura. Então, eram minhas melhores amigas no início da minha carreira, eram as esposas dos magistrados. Então, 5 anos depois, é que nós tivemos juíza. Então, no tribunal, para a presidência, vai por antiguidade quando está no 5º, já lá dentro, né? Aliás, né? No pleno. Então, foi difícil, até que um dia chegou minha xará, Catarina, como desembargadora lá. Foi a primeira mulher lá, também foi uma Catarina, né? Catarina Novaes Barcelos, infelizmente hoje falecida, uma mulher muito proativa. Antes disso, ela foi defensora pública no sul do estado, né? Então, há essas dificuldades nossas que a gente hoje fala, elas são dessa questão do tempo. O Tribunal de Justiça daqui indeferia todas essas questões de mulheres. Não deixava ninguém fazer prova para a magistratura. Todas eram indeferidas. Inclusive, a promotora, a então promotora Célia Carioca, que hoje é uma desembargadora no Rio, né? Ela se inscreveu e indeferiu a inscrição dela, né? Porque ela era mulher, não podia ser juíza. A ideia mais ou menos era essa. Então, a gente sofreu muito e ainda sofre devido a como demorou ter mulher, né?
nos espaços aqui no Espírito Santo. Demorou aqui bastante. Então é isso, desculpa eu ter falado, mas é porque a gente tem que explicar isso. É a nossa história, né? Advogada tinha várias mulheres advogadas, defensoras públicas, né? Mas juíza não podia ter. Muito doido Não, e é isso. importante sua intervenção, doutora Catarina, porque a senhora vivenciou de fato. Vivenciei Ou isso. seja, a história é muito recente. Então, a gente pode dizer que a presença das mulheres nas carreiras jurídicas, elas têm avançado significativamente, Sim. porque é pouco tempo e a gente tem conquistado correto, né? uma participação muito importante. Tanto que a gente está falando de quase 200 anos da autorização dos cursos jurídicos, 150 anos, então, da nossa efetiva entrada nos cursos jurídicos, e hoje nós somos mais de 50% das matrículas nos cursos de direito. Na advocacia, de igual forma, nós somos a maioria na advocacia privada. Doutora Catarina mesmo disse, em breve eu me aposentarei e vou voltar para a advocacia. Eu mesma, minha carteira também, a primeira é da advocacia, então há também esse fluxo natural das mulheres que saem das carreiras, né, públicas para voltar ao reingresso na advocacia. Mas a gente ainda tem desigualdades salariais. Então, mesmo havendo participação, né, majoritária das mulheres na advocacia, a gente vê ainda estatisticamente alguma desigualdade ou muita desigualdade entre o que recebem de honorários e participação nos escritórios as mulheres frente aos homens, assim como acontece no mercado privado como um todo. Até hoje, tem um registro aqui que o Conselho Federal da OAB, que foi instituído em 1933, não teve ocupação de mulheres em sua presidência. De igual forma, falando de Espírito Santo, a OAB Capixaba também nunca teve uma mulher presidente. E a primeira vez que as mulheres ocuparam os cargos na diretoria nacional da Ordem foi em 2022. Então, foi ontem, 2022. Isso por conta da implementação de regras de paridade de gênero. E por isso também que a magistratura estabeleceu, por meio de resolução da 540 do CNJ, algumas ordens, né, alguns comandos para que os poderes judiciários do Brasil instituam mecanismos, cumpram, na verdade, mecanismos que favoreçam a equidade de gênero. E recentemente a gente teve um caso aqui, né, está tendo caso de promoção também na magistratura própria, específica, mulheres concorrentes. Eu não sei se em relação à remoção, doutora Patrícia, se para a remoção está sendo observada essa cota, essa paridade de gênero, que, então, só para promoção. Na segunda instância. Perfeito, entendi. Então, na magistratura, a gente tem cerca de 40% de magistradas no Brasil. É o percentual também no Ministério Público do Espírito Santo, nós somos 40%. A instituição Ministério Público Capixaba, na sua totalidade de colaboradores, estagiários, terceirizados, assessores, servidores, a maioria ela é feminina, mas quando fala de membros, né, a parcela significativa que vai conduzindo a política institucional, nós somos minoria, nós somos 40% e os homens são 60%. Não falo nem de mulheres negras. Então, assim, é imperceptível a participação, ainda que nós, mulheres, tenhamos alcançado mais espaço. Na Justiça do Trabalho, aumenta o número feminino, de 40% para 47%. Creio que as mulheres têm mais simpatia do que os homens pela Justiça do Trabalho. E por conta disso, é interessante registrar que o Ministério Público do Trabalho tem mais mulheres do que homens no MPT. É um MP feminino. O que mais tem mulheres, tem 57% são mulheres, a maioria é o MP Carioca, o MP do Rio de Janeiro, depois 52% o MPT e 51% o MP da Bahia. Depois todos são menos de 50%, como é o caso do Espírito Santo, que é 40, 60, maioria das mulheres.
é crescente a nossa participação. No CNMP ainda não tem essa normativa, tem uma proposta em tramitação, mas a instituição tem se preocupado com a matéria equidade no tocante à nossa participação nos ambientes de decisão, nos ambientes colegiados da instituição, e eu trago aqui um mapa da equidade que o Ministério Público, CNMP, publicou, e traz aqui um retrato muito interessante, fidedigno de toda a instituição, porque são levantamentos de RH, levantamentos da escola, ou seja, são todos documentados. Então, a gente vê uma participação, como eu disse aqui, bem significativa dos homens da nossa instituição. O Acre, por exemplo, 27% são mulheres. Ou seja, quase 80% da instituição são homens. Assim no MPF, no MP de Alagoas, no MP de Roraima, enfim, depois sobe um pouquinho para 60, para 30 e poucos por cento, né, a nossa participação, chega aqui no Espírito Santo, que o Espírito Santo ainda está na média para cima da participação feminina. E assim, por isso, nós temos aí hoje apenas duas procuradoras-geral geral de Justiça no Ministério Público, porque outro dia, dias atrás, dia 15, na verdade, dia 15 passado, a colega Leda do Amazonas tomou posse, porque senão só era a colega Elaine do Rio Grande do Norte. Eu acabei meu mandato em maio, daí ficou sozinha Elaine, e agora esse mês Leda do Amazonas entrou. Mas eu tive a satisfação de participar de um colegiado que nós éramos 8 mulheres. E a gente percebe como isso é significativo, porque o colegiado de procuradores gerais vai decidir as políticas nacionais de uma instituição cidadã que tem o dever de defender a democracia, proteger aí a ordem jurídica e fazer concretizar os direitos fundamentais das pessoas. E são os homens que vão tocar essa política a partir da sua perspectiva, do seu olhar, das suas limitações, como nós temos em relação ao olhar masculino, no tocante ao lugar de fala do homem, enfim. Então, é importante que a gente consiga acrescer a nossa participação. E a gente se questiona por que nós não somos tão presentes. Por que nós não estamos com esse auditório cheio? Por que nós não paramos nossos afazeres com a família, com os filhos, até essa responsabilidade que a gente muitas vezes tem excessiva em relação às nossas atividades profissionais, para dialogar a respeito dessa questão de uma forma muito serena, de uma forma equilibrada, enfim, porque às vezes nós somos taxadas também, não é de uma forma equivocada, porque estarmos aqui falando de feminismo, falando de igualdade e de participação nossa em locais de decisão, que é legítimo. É porque nós temos uma questão cultural mesmo e social, que ela está introjetada, que ela é estrutural na nossa sociedade, que leva uma certa naturalidade às mulheres negras a serem o segmento que menos recebe né, salários mais baixos da sociedade, que ocupam os cargos de terceirização, de limpeza, de domésticas, essa cultura nossa social que empurra, que nos leva à reprodução como era antigamente. Eu sou filha de sapateiro, eu sou filha de ferreiro, eu vou ser ferreiro, eu vou ser sapateiro. Então, isso é muito complexo, você quebrar essas estruturas muito sedimentadas. Quando nós saímos de casa, nos cobrando porque eu deixei a minha filha lá. Isso é fato mesmo. Deixei minha filha hoje de manhã, ela fez um procedimento ontem médico, estava hoje chorosa, dolorida, e você fica, ai, mas o certo? Qual é o certo? Eu ficar em casa, né? Eu não pedir um abono, né? Eu não discuti sobre isso. Não, mas ela está super bem lá, ela está lá com o celular dela, com o fonezinho, ela está lá com o lanchinho na geladeira, ela está muito bem, gente. Então, essa culpa, né, que nos move, que hoje a minha assistente não foi, é verdade. E o meu marido falou: o que que tem para almoçar? E eu falei: o que você comprar?
E ele tem que sair do trabalho, entendeu? E eu tive que participar de reuniões por videoconferência pela manhã, então não me arrumei a minha cama, ele vai chegar antes de mim, vai ter que esticar o lençol, e amanhã, e a gente vai amassar o lençol de novo, e amanhã vai ser outro dia. Então, essa culpa que nos acomete. E os ambientes de trabalho, que às vezes eles são ásperos para nós. Quantas vezes eu vi doutora Catarina, que o assento dela é esse primeiro, a nossa decana, e ela tem o primeiro, a primeira fala nesse colegiado de procuradores, que é o órgão maior do Ministério Público, é o órgão soberano da instituição. E a doutora Catarina, a procuradora-geral, preside, mas a primeira a falar, a se posicionar juridicamente, enfim, a manifestação é dela. O Ministério Público respeita muito isso, a antiguidade, o decanato. E quantas vezes ela começa a falar nesse discurso feminista, de igualdade de gênero, você sente os esgueios, os olhares, enfim. Mas ela fala, ela fala, ela fala, e eu vejo e assisto isso há 22 anos, daqui a pouco faço, e percebo que hoje está até mais leve, que hoje tá menos agressivo, tá mais tranquilo, que hoje está sendo mais acessível, mais permissivo, né? Enfim, então essa mudança de cultura e a conciliação de responsabilidades, é o que eu disse, é muito difícil você conciliar o que a sociedade estabeleceu para nós, de mulheres que temos de estar nos ambientes domésticos, em certas caixinhas de cuidado, sempre de cuidado, para a gente realmente entrar no mundo masculino, do network, de você vai para Brasília, é de manhã à tarde à noite, é jantar, é coquetel, e é palestra, é lançamento de livro, e a perna está doendo, e você está de salto, e você está com base no rosto, e passa batom, e você, assim, não para. Não é, doutora Catarina? É um ambiente político, ele é áspero, ele é árido, e ele é difícil para nós. E a gente tem um hábito, outro hábito. Se tem um grupo, tem mulheres, a gente daqui a pouco também faz um grupinho de mulheres. A gente não pode fazer isso, a gente tem que se enfiar no meio dos homens e da discussão política, entendeu? E a gente tem que descolar também de alguns modelos e padrões. Eu acho que meu tempo já estourou. Alguns padrões que nós precisamos. Então, trabalhar a discriminação e preconceito num evento do Ministério Público nosso do Sudeste, em Araxá, um evento criminal. A comissão, eu participei das votações da comissão de defesa contra a violência, né, às mulheres, e lá nós temos por hábito, nessa comissão, usar membra. A palavra membra. Membra, ela existe no Lexo, no dicionário, não é? E na hora da plenária, aquilo incomodou mais do que o direito que aquele enunciado verbalizava. E tivemos que votar naquele auditório se podia ser usada a expressão membra. E nós perdemos. Porque mulheres de outros estados, pelo menos não fomos nós, nosso estado, de outros estados, falaram, e uma mulher ainda mal educada, não vou falar o nome, porque eu nem lembro o nome dela, uma colega, porque mal educada, que foi mal educada com a doutora Catarina, então foi assim, deselegante, grosseira, ainda falou que ela não aceita ser chamada como membra. Lamento, minha querida, mas assim, nós quase nos pegamos aí vez de fato, né, doutora Catarina, aquele dia, enfim. E lamentavelmente nós perdemos, porque o nosso estado numericamente também ele é menor de participação. Mas a gente continua falando membra. Membra até o fim. Então, colegas, dizer que nós vamos mudar esse paradigma para nossas filhas e filhos também. Porque os homens também sofrem a pressão de gênero, não podem falhar, não podem chorar, tem que ser o provedor, não é? Então essa guerra da ocupação de espaço, ela é muito, muito violenta. E não é à toa que até nos ambientes como o Ministério Público, como a Ordem, como a magistratura, uma defensoria, que nós temos eleição toda hora tem uma eleição, as nossas eleições, às vezes elas nos envergonham. Os processos eleitorais, institucionais, eles são muito pesados,
por conta desse perfil que nós temos de ocupação do espaço a qualquer custo. E essa é uma ação afirmativa. Essa é uma ação afirmativa que não garante um privilégio para nós mulheres, ou para as pessoas negras, ou para as pessoas com deficiência, ou dos povos originários. São ações afirmativas que permitem que todos, indistintamente, tenham espaço para a construção das políticas em conjunto com a sociedade. E nem para a sociedade, mas em conjunto com a sociedade. Então, quero parabenizar pela iniciativa do evento, da doutora Catarina, doutora Manuela, da comissão, doutora Manuela da comissão, da própria doutora Maria Tereza, dizer que o Ministério Público vai ser sempre um parceiro, porque vocês também foram parceiras nossas quando precisamos, na instituição Ministério Público, e aqui é um dever de ocupação mesmo desse espaço por todas vocês, por todas nós. E muito obrigada. Eu começo falando assim, que o papel das mulheres nas forças de segurança policiais tem se tornado de crescente relevância na busca por uma segurança pública mais inclusiva e mais eficiente. A gente sabe que, historicamente, como eu falei, sempre existiu uma predominância dos homens na ocupação dos cargos relativos à segurança pública. E eu acho que não tem como a gente falar disso, não só referente dentro da Polícia Civil, da Polícia Militar, das forças de segurança, como no Ministério Público, dentro da advocacia, dentro da magistratura, em qualquer carreira, se a gente não falar um pouquinho da origem disso tudo. Porque a origem disso tudo que a gente vive, exatamente, é que na nossa sociedade prevalece a desigualdade de gênero. Isso aí é o ponto crucial disso tudo. Então, o gênero, ele é uma construção social que não depende do sexo biológico, são as características construídas historicamente que definem o que é ser homem e o que é ser mulher. E a doutora Luciana bem trouxe essa exemplificação. E com essa desigualdade, você acaba construindo e apontando algumas características como se elas fossem únicas e exclusivas. E isso, por muito tempo, prevaleceu e ainda prevalece, infelizmente, na nossa sociedade, por mais que a gente tenha avançado em muitos aspectos. Então, é aquela questão, o homem é o quê? O homem é forte, o homem é corajoso, o homem não chora, o homem é provedor, o homem é trabalhador. A mulher é frágil, a mulher é meiga, a mulher é cuidadora. Ué, por que a mulher não pode ser forte? Por que a mulher não pode ser trabalhadora? Por que o homem não pode chorar? Não pode externar sentimentos? Lógico que pode. Então, se a gente reforça esses papéis sociais na sociedade e acaba atribuindo como únicos para um ou para outro, a gente está criando um abismo de desigualdade cada vez maior. E, obviamente, que a origem disso tudo, ela está no patriarcado. A gente sabe que o sistema patriarcal, ele coloca os homens em uma situação de poder, né? Então, ele atribui a eles um papel social na vida, né, um papel central na vida social, na vida política, em acesso a tudo. Então, se a gente para analisar os dados históricos, a dificuldade do acesso às mulheres a muitas coisas vem de toda uma história. Em 1827, as meninas foram poder ter acesso à escola. Em 1879, as mulheres começaram a ter acesso à faculdade. Então, a gente está falando de conquistas que elas são muito recentes. E não tem como a gente falar disso tudo que a gente vai dialogar hoje sem parar para refletir nessa desigualdade de gênero que está posta e existente na nossa sociedade. E a gente precisa, por mais que a gente evoluiu muito, trabalhar muito isso para as novas gerações. Porque senão, essa visão ela vai continuar a existir. Ela vai continuar a prevalecer. Eu queria trazer aqui um videozinho. Podia colocar aquele primeiro videozinho, por favor, que eu trouxe?
Acho que esse vídeo, eu acho que ele ilustra bem essas características, essa desigualdade de gênero posta na sociedade, ela tem reflexo, obviamente, quando a gente fala dessa questão das mulheres ocupando carreiras do Ministério Público, carreiras da segurança pública, mulheres dentro da Ordem do Advogado do Brasil, do Judiciário, da magistratura, em todas as carreiras. Então, se a gente não começar a mudar isso também para as futuras gerações, a gente vai continuar permanecendo no mesmo erro. Por isso, da importância da gente levar esse debate da igualdade de gênero para todos os locais. A gente precisa trabalhar isso. Eu, quando entrei na polícia, eu tenho certeza que a doutora Almerinda deve ter passado pela mesma situação. Às vezes, primeira coisa, volta e meia, chegava alguém na delegacia e falava, eu quero falar com o delegado. Aí eu falava, pode falar. Aí eu falava, não, moça, você não entendeu. Eu quero falar com o delegado. Aí eu falei, pois você está falando com a delegada. Aí geralmente falava, nossa, mas você é jovem? Mulher? Bonita? Não era assim, doutora? Exatamente assim. Gente, eu passei para a polícia com 24 anos. Eu era uma menina. Eu sou delegada há quase 18 anos. Então, você imagina a situação. Você ocupando uma carreira ocupada predominantemente, majoritariamente por homens. Não é fácil. São muitos paradigmas que precisam ser rompidos. E isso é diariamente. Diariamente. A minha primeira localização na Polícia Civil foi na delegacia de Montanha, no interior do estado. Eu respondia, você imagina, extremo norte do estado. Eu respondia por Montanha, Mucurici, Ponto Belo. Aí o delegado ao lado, ele entrou em licença médica constante, eu ficava acumulando ainda Pinheiros e Boa Esperança. 5 unidades policiais eu ficava responsável. Quando eu fui assumir a delegacia, eu sou ansiosa e eu sou mesmo. O que acontece? Eu fui um dia antes, que eu falei, eu já vou conhecer o meu local de trabalho. Aí cheguei toda feliz, botei meu terninho e fui trabalhar. Cheguei lá, era mais ou menos no horário de meio-dia. Aí cheguei lá, a delegacia fechada. Aí eu falei, gente, será que eu vim para o lugar errado? E naquela época não tinha tanta essa facilidade, Google Maps, essas coisas não, tá, gente? Aí eu falei, gente, mas me orientaram que a delegacia é aqui. Eu falei, será que eu vim na sede errada? Aí eu falei, vou insistir. Eu comecei, ei! Tinha uma escada, ela ficava no segundo andar, eu falei, ei! Aí comecei, ei! Aí uma pessoa abriu a janela, olhou pra minha cara, muito bravo, e virou pra mim e falou bem assim, você não tá vendo que tá fechado? E pô, fechou a janela. Aí eu falei, gente, eu devo estar no metaverso. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Aí eu falei, vou insistir. Aí eu falei, ei, moço! Aí ele abriu. Aí ele, você não entendeu? Eu falei, quem não entendeu foi você. Eu falei, essa aqui é a delegacia, não é? Aí ele falou, é. Aí eu falei, por que ela está fechada? Porque é hora do almoço. Eu falei, quem autorizou fechar? Aí ele falou, quem é você? Eu falei, a nova delegada. Aí na hora, ele tomou um susto. Aí ele falou, mas não era amanhã que a senhora ia vir? Eu falei, me antecipei. Você pode abrir a delegacia para mim, por gentileza? Aí ele abriu com o olho desse tamanho. Aí ele falou, não, desculpa, é porque... Imagina, eu entrei numa época, gente, doutora sabe das dificuldades, que tinha mais de 10 anos que não tinha concurso de delegado para a Polícia Civil. Então, a gente estava vivendo uma ausência de efetivo muito grande. Então, às vezes, você tinha delegados que respondiam por inúmeros municípios. E aí, o que acontecia? Acabava que faltava uma gestão ali presente. E aí, eu falei, quem autorizou vocês fecharem a delegacia no horário de almoço? Não, é porque o delegado... Aí eles não sabiam me explicar. Eu falei, então tá, vamos lá, vamos começar do zero. A partir de agora, tem uma delegada aqui, vocês não podem fazer isso.
Eu falei, cadê a equipe? Vamos conversar com a equipe. Só tinham policiais homens. Eu era a única policial feminina dentro da unidade. E aí, eu toda empolgada, imagina você iniciando a carreira, fui fazer uma reunião com eles. Me apresentei, primeiro conheci a delegacia toda, vi a falta de estrutura, a dificuldade, e aí eu fui conversar com eles. E aí eu falei, olha, meu nome é Cláudia, eu sou delegada de polícia agora aqui, eu estou com vocês para a gente fazer o melhor trabalho em prol da população. Então, eu estou vendo que tem algumas dificuldades na delegacia, que nós vamos buscar gerir, porque o papel do delegado de polícia também é fazer a gestão da unidade, é gerir pessoas. Então, falei com eles, a gente vai fazer a melhor gestão, vamos tentar melhorar a estrutura dessa delegacia. A gente tinha carceragem na época, a Polícia Civil ficava por conta, né, doutora Catarina? Ficava por conta eu tinha um presídio, gente, lá comigo. E aí eu falei, nós vamos fazer a melhor gestão, buscar melhorar a viatura, a equipe. Na hora que eu acabei de falar, o policial mais antigo da equipe, que tinha quase 30 anos de polícia, ele olhou para minha cara, ele estava com um bonezinho, ele tirou o boné, ele falou assim, doutora, com todo respeito, muito bonito o que a senhora falou, mas você não vai fazer nada disso que a senhora falou. Você sabe por quê? Primeiro, porque a senhora sequer vai ficar aqui. Aí eu falei, por que sequer eu vou ficar aqui? Aí ele falou, muito simples. Porque você é mulher e bonita. Daqui a pouco, eles te tiram daqui. E para variar, nós vamos ficar abandonados. Aí eu falei para ele, em primeiro lugar, o fato de eu ser mulher ou não vai basilar a minha competência profissional. Até então, na academia de polícia, e quando eu concluí o curso, o que me deram foi a minha arma, o meu colete e uma algema. Não me deram uma bola de cristal. Então, se eu vou ficar aqui um dia, um mês, um ano, 10 anos, eu não sei. Mas eu sei que enquanto profissional da segurança pública e com a mesma capacidade que um homem, independente de ser mulher ou não, o tempo que eu estiver aqui vai ser para fazer o melhor trabalho possível. Então você imagina, você, no primeiro dia que de fato você assume a sua delegacia, que você está lá como titular, você ouvir que pelo fato de você ser mulher, você não vai ficar ali e vai ser transferida. Então, assim, isso mostra a dificuldade que, institucionalmente, a gente ainda sofre uma violência. E essa violência institucional, por vezes, ela é velada. Às vezes, ela não é de uma maneira tão clara. Tão clara. Eu já estive em situações com colegas que, por exemplo, nós sentamos numa mesa, vários delegados, policiais, só eu de mulher. Por exemplo, para a gente dialogar sobre uma operação que a gente ia fazer, uma operação policial ou alguma estruturação da polícia. E aí o que acontece? Na hora que todo mundo senta na mesa, um vira e fala, podiam fazer um café. E todo mundo olha para quem? Para mim. Aí eu falei, ótimo, quem for fazer, me traga uma xícara, porque eu adoro café. O que acontece? Eu tenho algum problema em fazer café? Não, gente, quem me conhece sabe que eu sou a louca do café. Se você chegar na minha sala, a primeira coisa que eu vou te perguntar, quer um café? Por quê? Ótimo, é um café. O problema é o quê? O que a gente falou aqui no início. Essa questão da atribuição do papel. Eu estou ali naquele momento, sentado numa mesa, para discutir segurança pública, assim como eles. Por que a atribuição do fazer café foi para mim? Tá errado, tá tudo errado. E a gente tem que lutar diariamente com isso. Eu tenho colegas da advocacia que eu sei que vocês passam por coisas. Eu já ouvi relato de amigas advogadas de falar, poxa, no escritório que eu trabalho, olha o que eu ouvi do colega. Que no dia que curso tal com o juiz, vai você e bota uma roupa bem bonita. Ei, como assim?
o que nós queremos, eu acho que, independente aqui de quem está falando, eu estou falando pelas carreiras policiais, doutora Luciana pelo Ministério Público, colegas vão falar pela advocacia, pela magistratura, e por aí vai. Independente disso, o que nós queremos é respeito de fato, que nos respeitem pela nossa competência. É isso que a gente precisa na nossa sociedade. É essa igualdade que a gente busca. E nas forças policiais, a gente tem uma desigualdade ainda muito grande da participação das mulheres. Teve uma pesquisa recente, feita pelo Fórum de Segurança Pública, que mostra como ainda é muito diferente. Quando a doutora Luciana falou aqui, que aqui no Ministério Público vocês são em 40%, não é isso, doutora? Isso, dentro das forças policiais, ainda está muito longe de acontecer. Dentro da Polícia Militar, a desigualdade ainda da participação da mulher é ainda bem maior. Para vocês terem ideia, eu trouxe até uma reportagem. Você pode passar para mim, por favor, o videozinho? Aquele segundo videozinho? Eu acho que vale a pena a gente olhar um pouquinho essa pesquisa que foi feita pelo Fórum de Segurança Pública. BTG Pactual, o banco para quem já conquistou e para quem vai conquistar. Princípio. As forças policiais militares do Brasil têm apenas 13% de mulheres em seus quadros. Isso tem implicações sobre o trabalho das forças. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Enquanto cursa nutrição e mantém um trabalho temporário para pagar as contas, Natália segue cultivando o sonho de menina de seguir carreira militar e estuda para entrar na PM. A gente sabe das dificuldades que tem uma mulher para ser policial militar. A gente sabe que o número de mulheres militares hoje ainda é baixo. Não é muita gente que quer ser policial militar e mulheres também é pouquíssimas. Você tem que ter uma vocação, uma vontade ali mesmo, uma coragem de ir lá fazer o seu e ter por mérito conquistar o seu lugar. Natália está cada vez mais perto de realizar o sonho de entrar para a corporação e assim ajudar a reforçar o número de mulheres policiais. Hoje, elas representam menos de 13% dos efetivos das PMs estaduais do Brasil. Para se ter uma ideia, a gente tem mais mulheres na Câmara dos Deputados do que dentro das polícias militares. E é preciso entender o quanto isso é problemático. A gente está falando de uma organização que, de algum modo, é a face mais visível do Estado na interação com a população. Quando metade da população não tem seus pares, outras mulheres, para fazer o seu atendimento, isso pode ser, de fato, um problema. A representatividade feminina na mais alta patente da PM é ainda menor. Apenas 59 mulheres chegaram ao posto de coronel no Brasil, ante 1.051 homens. Na Polícia Civil, o índice é de 27%, mas volta a cair nas guardas municipais e no Corpo de Bombeiros. Além dos entraves sociais, como a justificativa de que o trabalho policial exige uma força física incompatível com o gênero feminino, existem entraves institucionais. É praxe das polícias militares a cota mínima de ingresso das mulheres como um teto, como um limitador. Então, ao invés de você usar, por exemplo, o percentual, 20% de mulheres, no mínimo, devem ingressar, eles usam como 20% das mulheres, no máximo, devem entrar. A Polícia Militar é responsável pela proteção dos cidadãos e investigações de crimes, funções importantes e que devem ser desempenhadas por homens e mulheres. E nós sabemos que quando só homens decidem, muitas vezes prioridades para as mulheres ficam relegadas a segundo plano porque não são prioridades para os homens. Então, acho que é por isso que é importante a gente destacar como essas organizações policiais precisam ser cada vez mais plurais. Elas precisam ser plurais para serem capazes de atender às demandas da população e da população hoje, da sociedade do século XXI. E é isso. Eu acho que é crucial para a promoção convidados atuam de igualdade de gênero a presença feminina na polícia para uma construção de um ambiente de trabalho mais justo e representativo. Então, se a gente para pensar, olha isso, gente, em âmbito nacional, é menos de 13%.
são de mulheres na Polícia Militar. Na Polícia Civil, em âmbito nacional, é uma média de 27%. Aqui no estado do Espírito Santo, por esse estudo do Fórum, aqui no estado é 28,7%, nosso percentual na Polícia Civil. E na PM é de 15%. Mas é um percentual aí muito baixo. E essa reflexão que ela faz em relação aos cargos de liderança, aí, gente, você vê que ainda é mais díspare. Se você olha hoje na Polícia Civil, nos altos cargos de gestão, você tem um número muito pequeno de mulheres. Nosso delegado-geral hoje é um homem, todos os superintendentes são homens. Nós não temos uma superintendente mulher hoje na Polícia Civil. A nossa corregedora, doutora Fabiana Maioral, é uma mulher. Então você vê que nos cargos de alta gestão, essa disparidade, ela fica ainda maior. Na Polícia Militar, se mostrou aí, em âmbito nacional, o número de mulheres que chegam a coronel. Só 59, mais de 1.000, são acho que 1.051, salvo engano, homens que chegam a coronel. Então, olha isso, olha o nível de diferença. E quando a gente fala de cargos de liderança, isso é muito determinante. Porque o que acontece? Você precisa fazer a inclusão de mulheres nesses quadros também, para você, de fato, pensar dentro das necessidades de maneira econômica. Eu vou dar um exemplo que pode parecer pequeno, mas olha só, olha como as polícias elas não percebem, e isso é bem difícil. Nós temos os nossos equipamentos de segurança. O nosso corpo é diferente do corpo masculino. Nós temos seios. Só que o colete é igual para todo mundo. São pouquíssimas as compras que se faz de colete específico feminino, que leva em consideração que nós temos seios. Então a gente precisa... Pode falar, doutora. Aham. Sim. Depois melhoraram um pouco, né? Até aquela parte assim mais, né? Do busto e tal. Mas os primeiros, eu não tinha colete porque o colete servia de nem sei de que para mim. Era uma capa, não era o colete. Exatamente. Então, eu tinha que usar. Eu lembro, nessa época, eu era diretora da academia, eu deixava na guarda da cadeira, assim, né? Penduradinho para emergência e tal. Mas, na verdade, era de Emerson, porque ele era baixinho, ele não ia usar, estava de licença, não sei o quê. Então, me presta o seu. Então, não mudou muito de lá para cá, né, doutora Cláudia? É isso aí. Então, eu falei isso pela pensar. avanço, né? Muito pouco em relação... Se a gente pensar hoje, por que nós estamos aqui reunidas? Porque a coisa avançou, claro, mas está muito longe ainda de chegar ao que a senhora está colocando. Pois é. Então, às vezes, essa questão, nós temos uma delegada que ela é bem magrinha também, o colete fica enorme lá, ela. Então, assim, são peculiaridades que elas precisam ser levadas em consideração. E, para isso, essa equidade é necessária. Equidade para o olhar para as prioridades. Porque, por exemplo, geralmente, o trabalho com grupos vulneráveis, às vezes, eles não são priorizados. Então, assim, isso tudo, essa equidade, essa igualdade, isso é determinante para você pensar os órgãos de segurança pública com igualdade de fato, pensando no respeito aos direitos humanos e pensando de fato na sociedade. Então, a gente precisa disso. Então, assim, essas reflexões, elas são muito importantes e a gente precisa falar sobre. Eu trouxe até uma fotinho. Você consegue projetar a foto, por favor?
Dá para aumentar um pouquinho? Esse aqui é o quadro de delegados gerais da Polícia Civil. Tá faltando, depois do doutor Joel, tá faltando atualização. Tem a doutora Gracimere e atualmente o doutor Arruda. Olha isso, nós temos uma predominância de homens. Nós temos 3 mulheres que foram delegadas gerais. Doutora Almerinda, que aqui está, a doutora Selma, que não está constando aqui no quadro. Teve um dia, olha, eu vou contar mais causo. Teve um dia que eu estava sentada, esperando para uma reunião. E tinha alguns colegas junto comigo. E aí eu fiquei olhando para esse quadro e me veio. Na hora, né? Eu com minha espontaneidade, que me é peculiar, eu olhei e falei, nossa, tá muito longe de ainda ser justo. Aí, um colega virou para mim e falou assim, ué, você tá reclamando de quê? Vocês não queriam representatividade? Aí, tem representatividade. Aí eu falei, representatividade é o início da nossa luta. Para além de representatividade, nós queremos nos fazer presente. E nos fazer presente é quando, no mínimo, isso for pelo menos praticamente igual, meio a meio. E é isso que a gente quer. Quando a gente fala do feminismo e do machismo, nós não queremos sobrepor ao homem. Nós queremos, de fato, sim, igualdade. Lógico que a gente está falando de uma cultura enraizada, como a gente fala de um patriarcado, de um machismo estruturado e estruturante que perpassa a vida de todos nós, homens e mulheres, nós sabemos que nós não vamos conseguir desconstruir isso assim, quem dera se fosse. Mas a gente não pode parar. O detalhe é esse. A gente não pode parar. É uma luta diária, constante, e nós vamos continuar. Porque, de fato, sim, nós queremos igualdade. É muito lindo. Está lá escrito na Constituição. Olha isso, precisou estar escrito. Lá em 1988, precisaram escrever que homens e mulheres são iguais perante a lei. Não adianta para mim se essa igualdade só for meramente formal. Enquanto ela não for material, ela não existir de fato na prática, eu entendo que muita coisa nós precisamos fazer. E eu volto àquela questão inicial que eu falei. A gente precisa trabalhar na desconstrução dessa desigualdade de gênero ainda existente na nossa sociedade. E para isso, sim, precisamos de ação afirmativas, de muita luta, de muito diálogo, de falar sobre, porque por muito tempo sequer podíamos falar sobre. Então, eu falo para vocês, quem me conhece sabe disso, eu sou delegada de polícia por amor, por paixão. Eu escolhi essa profissão porque eu me via podendo fazer diferença na sociedade. Eu entrei na faculdade com esse objetivo. Às vezes as pessoas perguntavam para mim, mas por que você quer ser delegado de polícia? Não tem ninguém da minha família que é delegado de polícia, que é das forças policiais. Eu sou filha de uma professora aposentada, que sempre trabalhou em escola pública, de um pai que é advogado, com muita luta, muita determinação, mas que sempre atuou na área civil e trabalhista, e eu tinha isso dentro de mim. Eu penso que, independente da profissão que nós ocupemos aqui, o que faz a diferença na sociedade é você trabalhar com amor. É trabalhar com amor, e quando a gente trabalha com amor, nós temos reflexo disso tudo, e, de fato, a gente consegue fazer transformações sociais. Então, acho que eu já até falei demais, já passei do meu tempo, mas, assim, eu queria agradecer de coração a atenção de vocês e, como eu estava dizendo, eu tenho muito orgulho. E não é justo, da mesma forma, às vezes, eu acabei não me apresentando, né? Eu sou delegada-chefe da divisão especializada de atendimento à mulher. Então, eu coordeno todas as delegacias da mulher do Estado, coordeno nossos núcleos também, os projetos referentes à mulher, e também sou coordenadora estadual das operações nacionais envolvendo grupos vulneráveis, mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Às vezes, a gente vê as pessoas
dentro da própria polícia, achando que nosso trabalho é de só menos importância. E eu não deixo isso acontecer jamais. Porque da mesma forma que eu vejo colegas homens que batem no peito e falam, eu sou delegado de polícia, eu estou prendendo um traficante, eu falo para eles, o mesmo traficante que você está prendendo, ou o mesmo homicida, ele também, por vezes, agride mulher. Então, o seu trabalho é tão relevante como o meu. E assim como vocês juraram dar, se for preciso, a vida para defender a sociedade. E eu também. Eu saio de casa todos os dias, eu não sei se eu vou voltar viva. Se preciso for da minha vida, por qualquer um de vocês que estão aqui, eu vou dar, porque eu tenho esse compromisso. Então, assim como eles, eu, como delegada de polícia, quero ser respeitada. Pelo meu trabalho, pela minha competência. E é isso que eu tenho certeza que todos nós, enquanto profissionais mulheres, independente do cargo que ocupamos, nós queremos. Nós queremos respeito e igualdade de fato. Gente, muito obrigada pela atenção e pelo carinho de vocês.